Como a gente é influenciado muito pela cultura ocidental, pela cosmologia ocidental, pela ontologia ocidental, que é essa percepção do sujeito no mundo, eu volto no Renascimento, porque é quando exatamente existe lá na Europa essa separação do sujeito da igreja, né? Então, o Renascimento é exatamente ali o fim da Idade Medieval para uma retomada um pouco menos teológica e mais subjetiva, mais sociológica, assim, né? Claro que naquela época não existia sociologia nem nada, mas o sujeito ele começa a se auto-perceber para além dessa teologia cristã, né, que era muito vigente na época da Idade Medieval. Um outro movimento que, apesar de estar ligado às religiões cristãs, foi o protestantismo. Ele ainda é uma separação dentro da própria interpretação cristã, é uma separação um pouco maior, porque quem detinha a interpretação da Bíblia eram só os padres, o sacerdócio da Igreja Católica, né? E o protestantismo ele chega para questionar isso, porque Calvino e Lutero eles falam que é importante o indivíduo mesmo poder ter a chance de interpretar a Bíblia. Por que tem mexe muito essas coisas? Que também é a época que está tendo as grandes navegações. Então o ser humano vê que o mundo deles não é só aquele pequenininho que ele estava ali vivendo, ele vê outras sociedades, outras comunidades, está explorando outros territórios, outras culturas. Então o sujeito ele começa a ampliar, né, a sua autopercepção e a percepção de que o que ele é um pouco mais abrangente do que aquela sociedade que ele vivia, assim. E aí, com o iluminismo, né, com o tempo, esse iluminismo se espalhando, isso começa a influenciar as pessoas a questionarem o poder absoluto de um rei, a classe, né, a classe da nobreza. E aí isso também acaba com uma consequência, uma luta na França, questionando e depondo o absolutismo, assim. Eu trouxe essas pinceladas exatamente para mostrar como que o tempo do ser humano ele é mais lento do que as ideias, vamos dizer assim, né? E então é isso, o sujeito iluminista trouxe a fundamentação da ciência em suas áreas e trouxe esse questionamento ao absolutismo. E esse foco, né, também nas inovações científicas, nas pesquisas, né, tecnológicas da ciência, que teve as ciências biológicas, as ciências matemáticas, foram tendo ciências que, à medida que isso foi sendo elaborado, isso foi trazendo inovações para a própria sociedade daquela época, assim, né? A gente chama essa parte do iluminismo até o século XVII, XVIII, como a primeira modernidade, né? Que é exatamente quando essas grandes navegações já estão mais bem feitas, né? Com colonizações e tal, que eles conseguem ter também uma evolução material, né? Se não fossem as Américas, a África e a Ásia, a Europa tinha sucumbido com rato comendo, doença comendo, e era isso, assim, de fome também. Então, essas transformações, né, advindas desse amadurecimento intelectual, filosófico, tecnológico, científico, ela vai acabar influenciando tanto uma revolução posterior, que é antes da Revolução Industrial, que é a Revolução Francesa, que é a Revolução Francesa é onde começa ali a nascer os direitos humanos, né? Uma noção dos direitos humanos é proclamada na Revolução Francesa, e ali também tem um pouco, tem lá, não é o feminismo ainda não, mas tem uma proclamação do direito da mulher também, depois, claro, da proclamação dos direitos humanos. No século XVIII já está em proposta, né? Exatamente pelo iluminismo, questionar o absolutismo, depor em reis, e começa a ideia de formação de uma república, né? Então, essa ideia da república, ela vem trazendo uma necessidade de, bom, se a gente vai criar fronteiras, né? A gente vai definir que aqui esse povo fala a mesma língua, come a mesma coisa, não sei o quê, ela exige uma necessidade de uma identificação nacional. Que aí vem
esse conceito de sociedades imaginadas, que eu vou trabalhar um pouco mais para frente, mas dessa ideia de identidade nacional, que é isso, né? O que é, por exemplo, hoje para vocês, o que é ser brasileiro, sim? Se você fosse falar que você é brasileiro para um estrangeiro, ou qual que deve ser a percepção de um estrangeiro sobre o Brasil? Então, esse indivíduo que começa a se autoperceber de forma diferente, mais individualizada, fora da igreja, vem a república, o Estado, para ocupar o lugar da igreja, né? Então, senão o indivíduo fica muito perdido ali. Porque a gente, como seres sociais, a gente precisa de referências, né? Se a gente não tem a igreja mais, aí vem o Estado. Se o Estado é burguês e a gente começa a questionar, a gente cria coletividades diversas para criar uma identificação maior também, assim, né? A gente precisa, além de sermos seres sociais, a gente somos seres que vivem de símbolos, né? Que vivem de música, mesmo que não seja a música como hoje, sempre tivemos música, sempre tivemos culinário, sempre tivemos coisas que nos compõem enquanto indivíduos. Então, o século XIX marcado por essas intensas transformações, também quando surgem muitas ideologias, né, que pensa a sociedade, a economia, o poder. É no século XIX que a gente tem o utilitarismo, que a gente tem o positivismo, que a gente tem o marxismo. Então, são teorias que são desenvolvidas naquele século, mas que vão impactar mais, né, tanto o racismo vai impactar o racismo, o marxismo, o utilitarismo, e o positivismo, eles vão influenciar mais o século seguinte. Geralmente é isso. Enquanto está sendo pensado, refletido, debatido, discutido. Geralmente o século seguinte sente mais impacto, porque isso já está mais estabelecido socialmente, mais coletivo, né? Já impregnado no inconsciente coletivo e tudo mais. Então, o século XX, ele vem trazendo um pouco dessas, sobretudo por causa do marxismo também, né? Trazendo essa reflexão sobre mudanças, né, sobre classe, sobre tem guerras também, várias guerras, né? A gente tem duas grandes guerras, no meio de duas grandes guerras tem Guerra Fria, então tem muitas mudanças, tem movimento, né, hippie no meio desse negócio, então tem uma mudança de percepção do sujeito para ele se identificar com coletivos também, né? Em separados, os hippies, movimentos hippies, eles são todos ocidentais, mas tem uma identidade ali diferente. É um momento que está se criando mais esses movimentos políticos, culturais, vamos dizer assim, né, que tem uma identidade política, né, porque o movimento hippie ele vem exatamente para pedir para acabar a guerra, por exemplo. Eles criam uma forma de ser, estar, se vestir, ouvir, para expressar uma ideia de liberdade, de amor, enfim. Então, existe essa expansão desses debates e começa-se a pensar mais sobre, de forma conceituada, mais sobre gênero, raça, classe, né, que são coisas que foram pensadas, claro, ao longo dos séculos, mas não de forma tão conceitual, né? Então, existe um pouco mais dessa autonomia individual para se perceber e para se categorizar, se identificar com ideias que não sejam só a da identidade nacional que é trazida pela formação da República, dos Estados-nações. Então, assim, tentei pontuar um pouquinho de cada século para a gente perceber como que o sujeito vai se percebendo e vai se transformando, né?